Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Nova Acrópole do Brasil. E hoje, para conversar sobre a dialética, sobre a diferença entre dialética, entre retórica, enfim, vamos dialogar em torno da dialética, né? Pode parecer uma redundância, mas vamos nesse caminho com o professor da Nova Acrópole de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Cristiano Borne. Oi, Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bem, Cristiano, vamos hoje então conversar sobre esse tema da dialética, do diálogo, a importância desse tema para a filosofia. Para a gente começar a conversar, primeiro eu queria entender como a gente pode definir dialética ou diálogo? E dialética e diálogo são a mesma coisa? Partem de um mesmo ponto? Vamos começar aí destrinchando essa ideia para os nossos ouvintes. Ótimo, Pedro. Nós, na Nova Acrópole, gostamos desse estudo comparado para que possamos aprender como que a civilização se desenvolveu com base a que ideias e o que podemos aplicar hoje com base a esses ensinamentos. E eu acredito que a dialética é uma das ferramentas, vamos tratar assim, mais importantes que a história da filosofia nos traz e de maior aplicabilidade em 2025 ou em que ano que vocês estão ouvindo essa gravação. Porque a dialética se trata de aprender a pensar. Esse aprender a pensar se expressa através da busca da verdade e do, vamos dizer assim, embate, na melhor acepção que essa palavra possa ter, de crenças, de hipóteses. Porque se busca a verdade. A relação com a evolução é total, a relação com o diálogo é total, porque nós precisamos aprender primeiro a refletir e ao refletir vamos se chocar com crenças limitantes, com hábitos de pensamento, e a dialética vai tratar de tentar entendê-los, buscar as causas ocultas, buscar os fundamentos das crenças que nós estabelecemos, primeiramente, no ato da reflexão. E à medida que a gente treine o nosso pensamento, experimente o pensamento através desse processo, podemos, sim, chegar a convicções mais profundas, mais autênticas, e termos, assim, mais facilidade de lidar com as crenças, com os dos demais, com os paradoxos da realidade, né? Então, a dialética é essa busca da verdade, né? Já a retórica, ela tem um objetivo diferente, a retórica ela tem um objetivo de uma decisão, né? Então, quando estamos numa reunião, estamos ali partindo de senso comum, de crenças comuns para tomar decisões. Então, a retórica, ela está no mundo da, digamos, vamos usar o termo, da decisão, da arena pública, da política, em que você precisa, então, gerar certa emoção, certo deleite, você precisa embalar aquilo de uma maneira bela para que as pessoas aceitem, entendam, né? Na dialética, digamos, um estágio acima, em que eu não busco exatamente uma decisão, né, uma persuasão, e sim uma evolução. Então, objetivos são diferentes, né? E quando a gente estuda a filosofia aí, não há como fugir quando falamos de filosofia de Platão, esses processos estão muito claros, né? Inclusive o próprio mito, né? Quando a dialética se exaure, eu vou ao mistério, eu vou ao símbolo, que também é outra forma de, não só de comunicar, como de entender a realidade através do elemento simbólico. Então, de uma maneira bem geral, acredito que seria por aí para a gente começar a nossa conversa. Você trouxe alguns pontos já que a gente poderia entrar, mas vou pegar esse teu finalzinho, né? Pelo que eu estou entendendo, o que você está nos trazendo aí, a ideia seria essas três formas, né? Tanto a retórica como a dialética, como até o mito, seriam três formas de nos comunicarmos. No final das contas, a gente está falando de uma comunicação humana. Como a gente pode entender o uso dessas ferramentas de comunicação humana
no nosso dia a dia, ou as melhores formas, ou o que que as tradições filosóficas nos comentam sobre as possibilidades de usarmos, em que momento usar a retórica, em que momento usar a dialética, em que momento usar o mito, o símbolo, há essa indicação, ou como o ser humano pode lidar com essas três ferramentas? Quando a gente fala da dialética como busca do que é mais provável, enquanto a retórica parte de senso comum, a gente não pode acreditar que nós não teremos a dimensão retórica, né? Nós precisamos, não só descobrir as coisas, mas transmiti-las, né? Ou seja, essas duas artes, elas estão completamente associadas, né? Vamos imaginar que nós somos uma tribo, essa tribo ela tem o seu local inundado e nós procedemos com uma migração, vamos até um local, então saem dois batedores para procurar o melhor lugar para o povo se instaurar. Um deles encontra um local com árvores sazonais que procederão com frutos o ano inteiro para aquela tribo, e ele encontra esse local que seria, digamos, a melhor decisão. Ele encontrou a verdade, de alguma maneira, a verdade que ele viu. O outro encontrou uma mangueira, que ele se apaixonou por aquela manga e com ele já consegue imaginar o futuro da tribo perto, sob a copa daquela manga, e ele se inspira com aquilo e volta com aquela inspiração. E quando chegam os dois, este que viu a manga utiliza-se dessa sua retórica, ou seja, ele deleita, ele comove, ele gera afetos, ele fala que já viu gerações sob a copa daquela manga, enquanto o outro é muito tímido ao descrever o que viu. Bom, ele viu algo que seria até melhor, mas não teve a retórica. Então, de alguma maneira, o processo de decisão, de condução de pessoas nos exige também dar muita importância a essa dimensão da retórica, ou seja, de buscar as melhores formas de transmitir o que eu já descobri, não só descobrir, pois estamos num mundo de convivência, né? Entretanto, o que muitas vezes acontece é que se eu não exercito essa dialética, eu paro num degrau muito baixo do pensamento, e é isso que Platão critica. Ou seja, só no mundo desse movimento dos afetos que um bom orador gera, e não de realmente transmitir algo que ele exercitou o pensamento para descobrir. E acredito que aí está a grande inspiração que o estudo da dialética, da humildade de não defender partidos e sim investigar hipóteses, que a dialética nos propõe. Como isso é importante para a nossa cultura em todos os cenários, né, Cristiano? Não sei exatamente como isso se concretizava em outras culturas, se vivíamos tantos embates ideológicos em várias áreas, não só na área política, mas no sentido de cultura, no sentido de ciência, de religião. Quantos embates e quantas dificuldades de encontrar soluções para esses embates nós temos no nosso momento histórico, né? Então, como a gente pode avançar aqui no tema e olhar para o diálogo, porque, claro, se tem diálogos, eu imagino que sejam duas ou mais pessoas tentando construir e analisar e investigar essas hipóteses, né? Mas num exercício simbólico filosófico e até reflexivo, a gente poderia entender que esse diálogo também acontece nós conosco mesmos, em alguma medida. Então, como eu posso levar essa experiência da dialética do Cristiano com Cristiano, do Pedro com Pedro, para uma experiência de dialética eu com você, né? Como a filosofia pode nos ajudar nesse processo, né? De dialogar comigo mesmo e de dialogar com o outro. Como é esse passo, como chegar a essa dialética, que é uma ideia tão bonita, mas que a gente olha para o lado e muitas vezes pode até cair numa ideia de que é utópico, né? Como é que eu vou chegar se a gente não está junto querendo chegar a qualquer lugar, né? E fiquei com essa necessidade de entrar por aí, Cristiano. Sim, o professor Jorge Livraga fala muito sobre essa ausência de referências comuns, né, de finalidades comuns na nossa sociedade, e o quanto que isso dificulta a comunicação, que é tornar comum, né? E eu vejo que o primeiro passo
que tu já acabou antecipando no teu comentário, na tua pergunta. O primeiro passo é o diálogo consigo mesmo, né? Porque se eu busco a verdade e eu entro para dentro, bom, isso gerará algumas transformações, isso gerará alguns questionamentos de crenças limitantes, de automatismos, que vão me tornar uma pessoa que convive e dialoga melhor com os demais, né. Só que isso pressupõe a criação de um bom novo hábito de reflexão. E aí eu acho que é a principal parte dessa resposta. É o que me veio à cabeça quando tu foi desenvolvendo a pergunta. Nós temos hábitos de reflexão, ou seja, de dialética, de diálogo interno. Nós temos essa coragem, eu diria, de enfrentar um automatismo utilitarista que nos impulsiona a cada vez fazer mais coisas e aproveitar mais o tempo para coisas úteis, pragmáticas, né? Porque a princípio a reflexão não serve para nada, entre aspas. E assim o pensamento vai ficando preguiçoso. Ele vai ficando pouco flexível, porque a reflexão, na analogia física, ela é um raio que bate numa superfície e sai. Da mesma forma, a reflexão, né, com essa analogia, na filosofia, no autoconhecimento, que os ensinamentos da vida, os ensinamentos de um filósofo, os acontecimentos, as provas que eu tenho, tem que interagir comigo e aí sair para fora com um novo comportamento. Senão eu vou repetir erros e eu vou cair num automatismo. Então, eu iria por esse ponto. A incorporação de bons e novos hábitos de reflexão. Pierre Hadot, um escritor francês, um filósofo francês contemporâneo, ele tem um livro maravilhoso, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, em que ele descreve que filósofos estoicos, gregos, etc., tinham no diário, por exemplo, uma prática fundamental para a evolução. O diário não descrevendo o que fez no dia, descrevendo onde a consciência puxou, né? Onde incomodou, onde você percebe que poderia ter feito diferente, ou seja, é um exercício que enfrenta essa falta de olhar para dentro. E o que eu vejo nesses desafios contemporâneos é exatamente um pensamento rígido, porque ele não é exercitado. E a dialética, e é muito claro, né, Sócrates, que é a expressão clássica da dialética, que é a forma como Platão, de maneira genial, está transmitindo os seus ensinamentos com diálogos em que Sócrates está ali experimentando como um método científico mesmo, né? Você é artista, você busca a beleza. O que para você é beleza? Ou seja, você está trabalhando uma flexibilidade de pensamento. É como se você testasse uma hipótese num laboratório. Quanto mais você testa aquela hipótese, mais ela fica fortalecida. Então, eu vejo muita disputa, o que o grego chamava da erística, ou seja, muito debate. Então, tu busca, na verdade, derrotar. O teu pensamento, ele não quer mudar, ele quer derrotar. Mas daí Sócrates pergunta para um erista, digamos, num dos diálogos, quando você vence um debate, você se torna melhor? Você se torna uma pessoa melhor porque venceu um debate? Ele pergunta. Ou seja, voltamos ao passo anterior. A dialética busca a evolução, não a vitória sobre outro. E quando há esse princípio de busca de evolução, de busca de verdade, muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu acho que essas reflexões, para quem está nos ouvindo, certamente vão produzir alguns frutos. Sem dúvida. E você citou Sócrates, lendo, né, os diálogos que Platão apresenta, e principalmente a Apologia, né, fica muito, muito, muito claro a ideia que você comentou lá na primeira resposta, de uma grande virtude para um filósofo dialético, que é a humildade. Me parece, Cristiano, e a gente pode entrar um pouquinho aí, que a humildade não é se colocar abaixo, né? Mas talvez, aí até relendo a Apologia e refletindo um pouco, seria a gente aprender a encontrar o nosso ponto, o nosso lugar, o nosso tamanho. Me parece que Sócrates de fato queria entender o que o outro estava trazendo. Não é só para contradizer e trazer a visão dele, né? Até porque a gente não consegue enxergar nos diálogos platônicos uma conclusão muito clara. É quase como
eu vou descascando essa cebola, né, e aí eu vou encontrando esse ponto que é quase comum, mas é comum também com o leitor, porque eu não chego ali no final das páginas de Platão e encontro a conclusão, né. E aí, né, isso não está ali muito claro. Então queria te ouvir um pouco sobre essa ideia dessa virtude da humildade para um processo dialético ou para o filósofo que se posiciona de uma maneira dialética. Há um termo técnico para essa não conclusão, né, que é a aporia, né. Então muitos diálogos, especialmente os de juventude, de Sócrates e tal, e os inícios do diálogo de maturidade, eles terminam com essa, como se fosse o pensamento, ele vai desenvolvendo, vai testando e vai percebendo que na verdade ele não sabe. E isso é uma conclusão interessante. Perceber que não sabe algumas coisas, né. Essa posição de humildade que tu comentava, tem a ver com isso. Porque hoje, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, né. E é muito interessante como Platão descreve na alegoria da caverna, inserida dentro da República, que a caverna funcionaria como um dos elementos da caverna é o incentivo a opiniões. Então nós precisamos ter opinião sobre tudo, isso é quase um status que me leva a uma posição de um cidadão responsável. Então, se te perguntam qual é a opinião sobre a reforma tributária, você tem que ter alguma, ou seja, de alguma maneira, esse só sei que nada sei socrático é muito profundo, na medida em que nos coloca numa postura de mapear a própria ignorância. Perceber com discernimento as coisas que eu sei, que eu não sei. Não que eu não vá ter opiniões, mas eu sei que são opiniões. E quem sabe eu evoluo para uma reta opinião, ou seja, uma opinião que foi abalizada por uma pessoa de grande confiança para mim. Quem sabe eu vou evoluindo para um conhecimento, à medida que eu consigo realmente relacionar muitas coisas e quem sabe vivê-las, um grau de sabedoria. Então a humildade, ela é esse copo vazio que permite que o líquido entre, o líquido da sabedoria. E se eu não me coloco nessa postura, o que eu vou ter é o debate, né? O que eu vou ter é uma espécie de violência que talvez, comparado a outros momentos históricos, né, temos menos violência física, mas talvez mais psicológica, que é acredito, essas consequências dessa falta de humildade que comentaste, de se colocar numa postura de aprendiz que tem convicções, mas que, como foram adquiridas pela experiência, ela é flexível e aberta a transformações, a novas aquisições no teu edifício, né. Então, fundamental, né. O professor Jorge Livraga dizia que a humildade, dentro da coroa das virtudes, é a joia que dá sentido a todas as demais. E só um parêntese, o professor Jorge Ângelo Braga, nosso fundador da Nova Acrópole. Cristiano, você falava sobre a convicção ser fruto da experiência, né? E muitas vezes a gente limita a experiência às circunstâncias da experiência concreta, né? Do fato em si, da coisa em si. Você falou ali da diferença do teu exemplo ali da manga e tal. A gente poderia parar no fato em si, né, no fato de ter visto a manga, no fato de ter visto outro fruto, mas a gente vai vendo que, muitos filósofos comentam a experiência como algo do fruto da própria consciência, né, essa consciência que tem presente, passado e futuro, que se desloca no tempo, que tem a experiência do pensar, sentir e agir. Então, quando a gente fala de um desenvolvimento dialético, em alguma medida a gente também pode falar dessa experiência do pensar, do sentir e do agir. Então, queria que você comentasse um pouquinho a importância da gente olhar para o ser humano de uma maneira mais integral, para entender a dialética como algo até natural no nosso processo de autoconhecimento. Muito bom esse gancho, Pedro, porque uma má compreensão disso que a gente está falando é, digamos, essa criação de um estereótipo de que então a dialética é se colocar numa biblioteca, fazendo só diálogos intelectuais e livros e lendo como se a academia de Platão fosse assim, né? Quando na verdade essa dialética é uma relação com a vida, pois a vida está se comunicando conosco, segundo a concepção tradicional, o tempo inteiro. De alguma maneira há uma inteligência. Isso é uma concepção grega
que resulta no termo cosmos. Cosmos é uma ordem e uma beleza, que seriam característica de tudo que a gente vê. Há uma ordem, uma beleza e uma inteligência. Portanto, quando falamos de dialética, falamos de ir à vida com sede de evolução, que é a palavra-chave da dialética, evolução. E isso pressupõe esse estado de atenção e de humildade para aprender com todas as situações. E buscar uma relação mais coerente entre a minha ação e o meu sentimento, porque o sentimento também é uma informação que eu devo refletir, né? Ou seja, eu sinto um sentimento quando algo acontece. O dialético vai, por que eu estou sentindo isso? Ou seja, eu sinto um desconforto em relação à pessoa Y. O dialético se questiona, por quê? O que isso quer dizer sobre mim? Porque há um pressuposto na filosofia que os fatos externos são gatilhos, não causas. As causas estão dentro de mim. Se algo me incomoda muito em alguém, isso quer dizer algo sobre mim. Ou se uma situação específica me incomoda muito, isso quer dizer algo sobre mim. Ou seja, essa investigação, essa virtude-chave no processo filosófico, ela não é só exercício intelectual de ideias e de leitura. Essa investigação, ela é um olhar para dentro na busca da coerência. E isso vai se exteriorizar naturalmente em ações, porque senão esse fluxo vai ficar interrompido, ou seja, eu tiro conclusões e não pratico. Eu investigo o meu sentimento e não ajo conforme, não modifico um hábito, esse processo ele não se sustenta com o tempo. Ele é insustentável. Porque teoria e prática, para o grego, eram duas faces da mesma moeda. A palavra teoria tem a ver com ver, né? À medida em que eu vejo algo, eu, então, vou pelo caminho que eu vi. Senão não faz sentido ver. Então eu vou ver um caminho e não vou segui-lo, eu vou no caminho pior. Isso para o grego era uma redundância, né? E é esse caminho de busca de coerência que vai, então, me transformando, me gerando, então, digamos, a culminação da dialética, que é também uma relação maior com o sagrado. A relação com o sagrado está muito clara na filosofia, e ela pressupõe esse diálogo com a vida, de ver tudo como algo sagrado, que é dotado de sentido, né? O que é sagrado é dotado de sentido. Então, se a vida tem sentido, eu vou buscar esse mistério. E também por isso, Platão, por vezes, escapa da dialética e vai para o mito, porque a minha razão chegou até aqui, agora a gente precisa ir para o símbolo. Então, todo esse processo naturalmente leva também a esse sentimento, que foi um dos itens da tua pergunta, de devoção, né? A dialética, ela vai abastecendo essa devoção perante a vida, esse sentimento de amor profundo por esse mistério, por esses elementos que nunca mudam na natureza e que me conclamam a evolução. Para a gente caminhar aqui pro final, nessa aproximação ao tema, Cristiano, acredito que a gente possa falar dessa... Quanto tempo é necessário para gerar essa reflexão dialética, né? Precisamos de muito tempo, precisamos parar muitas horas para refletir. Você falava, né, da gente não ficar encapsulado, né, nesses ambientes aparentemente preparados para isso, né? Então eu queria entrar também nesse tema, porque muitas vezes me parece que a gente cai nessa pegadinha aí, né, de que, mas eu não tenho tempo para refletir. Como é que eu vou refletir se eu acordo, se eu já acordo saindo para trabalhar, e aí tem um deslocamento no transporte, e aí chego no trabalho, e aí são muitas demandas, aí paro para almoçar, né? Esse turbilhão que é a vida nas grandes cidades, né, na dinâmica de vida atual em todo lugar, não tenho tempo para refletir. E aí, como encontrar esse tempo na nossa vida cotidiana? Como chegar a esse ponto que você comentou no final aqui dessa tua resposta, que é fantástico para um filósofo, né, encontrar esse sentimento de amor pela vida, amor pelo mistério, se eu não estou conseguindo nem lidar com as minhas emoções, né? Então, como encontrar esse tempo? Preciso de muito tempo para achar esse espaço na minha consciência? Uma ótima questão, né? Podemos responder de várias formas, mas uma delas, né, essa visão que para o filósofo o tempo é uma questão de qualidade, não de quantidade, né? Porque se você coloca 2 minutos, porque todo mundo tem 2 minutos, se não tem, você pode acordar 2 minutos antes, né? 2 minutos para virar a chave, 2 minutos para elevar sua consciência antes do começo do seu dia, isso vai reduzir o seu automatismo. Ou seja,
essa sua flexibilidade também do pensamento para lidar com a vida, porque você precisa de uma perspectiva diferente para viver. Não é uma questão de criar novas tarefas de reflexão. Você precisa fazer as coisas que você já faz de maneira diferente, mais profunda, porque o diálogo consigo mesmo leva a uma maior profundidade. Você não deve modificar o que você faz, assim como você faz. Então, por vezes, é aquela virada de chave de uma pausa, que não será uma perda de tempo. Ao contrário, será um investimento, porque quando você ganha consciência, você faz as coisas mais concentrado, e quando você faz as coisas mais concentrado, você não perde tempo. Então, esse convite à reflexão, esse convite à maior consciência, esse convite à dialética, esse convite a, de alguma maneira, romper certos automatismos, não é uma questão de ter ou não tempo. É uma questão de ressignificá-lo, de dar a ele maior qualidade. E isso todas as pessoas com todos os cotidianos possíveis podem fazer. Porque é uma questão de perspectiva e de consciência e de escolha interna, de um espaço dentro de si, onde você pelo menos consiga se observar. Porque no auge de um confronto, o que há ali há uma reatividade. No auge de digamos, dessa erística, desse debate consigo mesmo, às vezes que a gente se culpa, se machuca e se pune, há ali uma certa reatividade. A reatividade é falta de observação de si mesmo, né? Que é, digamos, o passo inicial da reflexão, que é a introspecção. Então, esse mundo acelerado que tu descreve nos impede de ter a introspecção, que é começar a perceber o meu ambiente interno. Não é nem a reflexão ainda. A reflexão é começar a tentar entender porquês, né? Não, primeiro introspecção. E esse primeiro estágio, eu acredito que todos podem fazer. Eu posso estar no meu deslocamento, me percebendo. Eu posso estar numa reunião difícil, primeira coisa que eu faço, se aquela pessoa desafiadora, deixa eu ir para dentro e me perceber. Esse primeiro estágio da vida interior, que é introspecção, olhar para si, olhar para dentro, eu acho que é um hábito que qualquer pessoa, em qualquer contexto, pode começar a adquirir. Bem, Cristiano, então acho que aqui a gente já tem algumas ferramentas para os nossos ouvintes, para nós mesmos, né? Começarmos esse trabalho, se já começamos, darmos continuidade e te agradecer por esse diálogo, por essa construção aqui, que chegamos ao fim pelo nosso tempo, pela nossa dinâmica, mas na verdade podemos comentar que seria apenas um início de ciclo, né, para muitos de nós. Então, agradecer sempre aqui a tua presença em nossos episódios do podcast. Seja sempre bem-vindo e até as próximas. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todos. É uma alegria estar aí com vocês e seguimos aí juntos. Bem, para aqueles que querem conhecer o nosso podcast filosófico, podem acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá você ouve este episódio e muitos outros. E se você quer conhecer a sede mais próxima da sua cidade, por exemplo, o Cristiano está falando lá de Porto Alegre. Porto Alegre hoje está com 3 sedes na capital, tem várias sedes no Rio Grande do Sul, eu estou falando de Teresópolis, na região serrana do Rio. Você pode acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br. Por lá você conhece a programação de todas as mais de 100 sedes da Nova Acrópole aqui no Brasil. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia número 4 em Si maior, opus 60, Adágio, Allegro, Vivace.